Fala, galera. Meu nome é Alexandre Cabral, também sou conhecido como Mago, inclusive está na camiseta, fácil de identificar. Sou engenheiro de software sênior na Estônia e essa é a minha segunda vez aqui na GopherCon. Então, gostaria de agradecer a organização, agradecer a presença de todo mundo aí, que o evento está muito massa. E hoje eu vou falar para vocês sobre Memory Leaks em Go, como gerenciar melhor os seus recursos. Primeiramente, um pouquinho sobre mim. Tem um QR Code ali para quem quiser se conectar comigo, redes sociais, etc. Eu, inclusive, sou organizador do Tech Hub Juiz de Fora, que é uma comunidade sem fins lucrativos, lá de Juiz de Fora, em Minas. A gente faz eventos sem fins lucrativos, meetups quinzenais, e a gente faz evento grande. Vai ter o Tech Hub Conf, 31 de maio, tá? Então, quem quiser, inscrições abertas, preço baratinho, porque todo o dinheiro é para o evento que a gente faz, né? Inclusive, eu tiro do meu bolso para fazer acontecer. Então, seria muito interessante vocês irem lá, tomar um cafezinho lá em Minas, comer um pão de queijo, conhecer Juiz de Fora, beleza? Eu sou mineiro, sou campeão da Libertadores e dali meu fogão. Mais alguém aí botafoguense? Levanta a mão, por favor. E quem torce por Bahia, por favor, saia da plenária aqui, por favor, porque o Botafogo perdeu. Sou pai da Genevieve, que é essa gatinha laranja aí, que está em todas as minhas apresentações comigo. E vamos agora para a palestra. Então, basicamente, a estrutura que eu vou utilizar com vocês é, primeiro, passar pelo que são Memory Leaks, que é a primeira parte, que ela é mais curta, inclusive. Depois, vou passar por alguns exemplos práticos, que a gente vai ver no código como isso pode acontecer. E depois, a gente vai ver como que a gente pode monitorar os Memory Leaks, até para tentar prever e evitar que eles aconteçam. Então, vamos na primeira parte, que são os Memory Leaks. O que eles são? Basicamente, é o mau uso da memória, tá? Então, quando você tem um objeto que ele não é necessário mais na sua aplicação, só que ainda assim ele está ocupando a sua memória. Por quê? Aí pode ser porque ele ainda está referenciado. Por algum motivo no seu código ele está referenciado. E tem gente que acha que no Go isso não pode acontecer. Por quê? No Go a gente tem Garbage Collector, certo? E o Garbage Collector atua na heap memory. Né? A memória do tipo heap não é memória paz e amor, né? É a memória, no caso, dinâmica, que ela pode crescer e diminuir conforme a necessidade do nosso código. Só que o Garbage Collector ele não consegue trabalhar sozinho. A gente precisa dar uma ajudinha para ele. E já dizia o Araqueto, né? O GC me deixou mal acostumado com seu amor. Então, karaokê mais tarde, já sabem, podem contar comigo. Porque a gente, enquanto desenvolvedor Go, e de qualquer linguagem que tem um Garbage Collector, a gente acha que ele vai fazer tudo sozinho, é automágico, né? Você alocou a memória, ele vai saber a hora de remover. Só que a gente precisa dar um empurrãozinho, ajuda a me ajudar. Tá? A gente precisa indicar no código que a gente não precisa mais daquela informação. Não é desalocar, mas a gente precisa fazer alterações, mexer no nosso código para que ele consiga identificar isso. E existem formas da gente até tunar o Garbage Collector, mas vai ter palestra falando sobre isso, eu não vou entrar a fundo. E o Garbage Collector ele funciona quando a gente atinge um certo limite de memória na heap, ele atua sobre ela para poder liberar, identificar o que não é mais necessário e liberar aquele espaço. Tá? Só que, às vezes, a gente não ajuda ele. E vamos para os casos de Memory Leaks, alguns exemplos que a gente tem. Aqui são alguns códigos mais simples, tá? Que são aplicáveis em qualquer situação, você pode encontrar algo desse tipo. A ideia não é ser um tutorial de, tipo assim, faça isso, faça aquilo. Não. Porque aqui a gente está olhando uma perspectiva muito mais de memória, mas a gente tem que lembrar que a performance do código e o próprio Garbage Collector, né, é um peso entre memória e uso da CPU. O Garbage Collector, para ele trabalhar, ele gasta CPU, só que ele libera memória. Em certos momentos aqui, a gente está pensando em diminuir a quantidade de memória, mas a gente vai ter mais alocação sendo feita para isso, ou o Garbage Collector vai ter que trabalhar mais por conta disso. Então, a gente tem que pesar o que faz sentido no caso de vocês. Aqui não é verdade absoluta o que eu estou falando, que a gente tem que fazer ou não. Só estou trazendo os dados para vocês. Então, o primeiro caso bem simples é quando a gente trabalha com ponteiros. Tá? E isso, para quem foi no workshop do Bill, ele citou sobre esse ponto, inclusive. Né? Onde, caso a gente utilize um ponteiro no Go, né, a gente pode utilizar como receiver, parâmetro, ou até como retorno da nossa função. Ele acaba essa informação indo para a memória heap, certo? Então, ali eu criei meu valor, coloquei no endereço de memória, fiz um processamento e retornei, beleza? A gente pode fazer de outra forma. A gente pode retornar isso como valor. Então, ao invés de você ter um ponteiro sendo retornado um endereço, né, a gente pode voltar o valor de fato
dessa variável. Com isso, a gente está utilizando aquele esquema de cópias de valor, né, entre uma função e outra, quando você passa parâmetro. E aí, qual que a gente deve utilizar? Depende do seu caso. A questão é que a gente vai estar onerando a RIP no caso anterior. Tá? E a gente consegue identificar esse tipo de coisa. Então, existem formas no Go da gente avaliar como que foram as decisões de otimização na hora que a gente está rodando o nosso código, buildando. Por exemplo, no caso do GoRun, a gente pode usar essa DC flags, -m, e a gente vai ver como que o nosso código ele realmente está sendo otimizado antes de ser rodado, porque ele não roda exatamente o que a gente escreve aqui. Ele faz alterações. Então, no primeiro caso, a gente pode ver na última linha ali que, no caso, aquele velho, que é o nome da minha variável que eu mostrei para vocês, ele foi movido para memória RIP. Tá? E aí tem funções de inline também, função que, de repente, ele joga direto no código, ao invés de colocar na stack. Né? E a gente tem, no segundo caso, que não tem essa chamada para RIP. Então, a gente tem essa otimização em termos de memória, da gente evitar uma alocação na memória RIP. Aí, igual eu falei, o que faz sentido? Depende da sua aplicação. Tá? Mas isso a gente tem que pensar no nosso código, a gente tem que entender o que está acontecendo. Tá? Porque isso, a forma como a gente coda afeta diretamente a performance do nosso código. E aqui, no caso, esse é um outro pedaço, porque nos próximos exemplos eu vou avaliar a memória, eu vou parar de olhar dessa forma, né, de como foram as decisões de otimização. Agora a gente vai ver realmente o valor da memória em uso. Para isso, eu estou usando esse pacote do Runtime, Read Mem Stats, que você consegue ter várias informações, inclusive a memória RIP em uso, ou seja, que foi alocada e ainda não foi desalocada. E eu transformo em megabyte só para ficar mais fácil de ler, ou kbyte, dependendo do caso. O primeiro caso seria falta de políticas de evicção. Esse exemplo, na verdade, ele é bem geral para slice, map, qualquer valor variável que a gente cria desse tipo. Só que, como um exemplo mais prático, imagina que você tem um cache que você tem na memória do seu programa para você salvar informações ali que você quer reutilizar depois. E aí, a gente vai ter, eu fiz uma simulação, como se a gente chamasse 1000 vezes esse nosso cache para inserir dados nele. E, no caso, eu estou criando um slice de bytes com 1 mega, cada elemento que está ali. Então, no final, meu cache vai ter o quê? 1000 megabytes. Beleza? Só que eu preciso mesmo desses 1000 megabytes que eu estou inserindo ali. Às vezes, eu estou só adicionando no meu slice porque eu não pensei que eu não preciso disso tudo e eu poderia estar removendo outros elementos. Aí que entra a política de evicção. Nesse caso aqui, no final, igual eu mostrei, né, naquela nossa funçãozinha, 1000 megabytes. Uma opção de política de evicção bem comum é a gente remover os elementos que são mais antigos, né? Ou a gente poderia fazer no caso de cache, você pode fazer porque foi menos utilizado, os que não são utilizados há tanto tempo, mas para simplificar, vamos pegar os últimos, né? Os que foram inseridos primeiro. Então, eu limitei o tamanho do meu cache aqui em 100, usando essa verificação no meu if. E aí, caso eu cheguei no limite do cache, eu vou transformar em 0 a variável que eu vou acessar no map, e com isso eu vou estar sobrescrevendo o valor mais antigo. E aí eu posso chamar essa função 100.000 vezes, que o meu cache ele só vai ter o tamanho de 100 mega, aproximadamente. Beleza? Outro caso também bem comum são os reslices. Isso é uma parada comum de ser falado, né? Toda conferência alguém cita sobre como que os slices, o que são os slices, né? Que eles, na verdade, são tipos de referência, e às vezes a gente se esquece disso. Eles não guardam valor de fato. O slice ele aponta para um array, tá? Ele tem um ponteiro, tem um length e uma capacidade. E ele aponta para um array que, de fato, tem esses dados. Então, quando eu estou lendo um arquivo, meu arquivo ali tem 10 mega, que eu fiz esse read file, e eu vou fazer um reslice, e eu falo, eu só preciso da metade dele, não preciso de tudo que tem nesse meu slice. Quando eu faço isso, eu não estou deixando livres esses outros 5 mega que eu não estou pegando no reslice. Por quê? Porque o meu slice, né, que eu fiz, mesmo com reslice, né, ele ainda aponta para o mesmo array que tem 10 mega. Então, ele não vai conseguir liberar esse espaço, certo? E aí a gente vai olhar, ele está utilizando os próprios 10 mega do meu array inteiro, né, do meu slice. Uma correção para isso seria o quê? A gente fazer, de fato, uma deep copy, né, das informações que estão ali no meu slice. Para isso, existem algumas formas. No caso de bytes, a gente pode fazer esse bytes.clone, que ele é mais fácil, mas poderia utilizar um copy também. E aí, o que eu estou fazendo aqui, eu estou realmente alocando essa informação, copiando ela para um novo array, que aí vai ter só essas informações que eu peguei do reslice. Então,
agora eu estou com 5 MB. Então, eu tive uma otimização, vou estar utilizando menos memória, certo? Aí, quando a gente roda, dá o quê? 15 MB. Pô, eu acho que trocaram meu slide, não é possível, cara. Eu falei com vocês que era uma correção, era para otimizar a memória, tem uma coisa errada. A questão aqui é porque o nosso Garbage Collector, ele não rodou. Por que ele não rodou? Eu não cheguei no limite de memória que faz ele rodar. Só que existe uma forma ali da gente mexer, que tem a ver até com o tuning também do Garbage Collector, que a gente pode forçar ele a rodar quando você chega próximo de um certo valor, que é essa variávelzinha goMemLimit. Então, ela não é, tipo assim, meu programa vai explodir se eu chegar em 10 MB. Não é isso. Ela permite que você passe, mas você está avisando, cara, eu quero tentar ficar em torno de 10 MB. Se eu chegar aí perto, libera o que dá para liberar. E agora, realmente, a gente tem uns 5 MB, igual eu tinha prometido para vocês. Outro caso também bem comum é o uso do defer. No caso, aqui a gente tem um for com vários arquivos que eu vou varrer, abrir eles, fazer um close, importante, e depois processar. Só que, às vezes, por descuido mesmo, a gente acha que o defer ele vai rodar no final de cada iteração. Ele vai executar esse comando, né, no final da iteração. Só que não, ele roda no final da função. Então, o que eu estou fazendo aí, eu estou abrindo todos os arquivos, processando todos os arquivos, e só depois eu fecho. Eu abri o arquivo, eu tenho informações que apontam para ele, eu estou utilizando memória ali do arquivo aberto, sendo que eu já processei ele. Eu já poderia ter fechado ele antes. Então, a gente vai fazendo a validação de memória com 12 MB. Só que eu poderia fazer o quê? Não utilizar o defer, nesse caso. Então, eu poderia só colocar o close no final do meu for. Tá? E outro caso seria eu separar numa outra função. Imagina que eu tenho várias chances de return, né, na minha função. Eu tenho o early return por causa de algum erro que eu valido. Aí faria sentido o quê? Eu separar para uma função de processamento de arquivo única. Aí esse defer vai funcionar. Porque aí eu vou abrir, processar e já fechar. Então, a minha memória não fica sempre em uso com todos aqueles arquivos sendo abertos. E a gente já caiu aí para 2 MB, certo? Esse outro caso, eu não vou dar exemplo, mas é mais uma questão histórica, vamos dizer assim, do Go, onde a gente tinha um problema antes da versão 1.23, com o time.timer e o time.ticker, que é para você contabilizar um tempo, por exemplo, no timer, e você esperar 1 segundo para você executar um código lendo de um channel lá. Só que antes, você tinha que lembrar de chamar o método stop. Se você não chamasse o stop deles, no caso, o Garbage Collector não entendia que ele tinha que coletar esse timer, mesmo que você não utilizasse ele mais. Então, houve uma alteração de implementação que permite com que a gente faça toda a execução, utilize o código sem ter que utilizar o stop, porque eles viram que vários desenvolvedores estavam caindo nessa cilada, né? E é mais código que a gente tem que escrever. Então, isso é um ponto para a gente se atentar aos memory leaks, pensando, na verdade, na construção da linguagem, nas implementações que a gente tem, a gente ficar ligado nessas atualizações, né? Isso é importante. A gente, enquanto desenvolvedor, a gente tem o papel de pensar na performance das nossas aplicações. Por mais que, tem gente que fala, performance não importa. Importa. A gente tem que entender como que isso pode escalar até depois, porque às vezes num primeiro momento pode ser algo pequeno você testando local, mas em produção esse problema vira grande, talvez. Então, a gente tem que pensar dessa forma. Mas como que a gente pode identificar os memory leaks? Porque nesse caso, eu falei para vocês, mostrei um exemplo de código, aí vocês chegam lá, né, no programa de vocês vão escrever alguma coisa nova, vocês falam, pô, lembrei que o Alexandre falou que eu não posso ficar deixando meu slice crescer infinitamente, então vou arrumar. Só que na empresa de vocês já existem trocentas aplicações escritas. Aí pode ter alguma aplicação com um código que já tem problema. Você vai ler linha por linha? Você vai ler 1 milhão de linhas que já estão escritas das suas aplicações? Não. Tem uma forma melhor da gente avaliar isso. E aí a gente pode utilizar 3 formas que eu gosto, que são os benchmarks, as métricas e utilizando o profiling também. O benchmark é uma parada bem simples, que é como se fosse um teste realmente, né? Onde você chama esse loop e chama a sua função. Só que a gente está acostumado no benchmark a utilizar para ver performance de complexidade de tempo, que é aquele nanosegundos por operação, né, quem já escreveu. Só que a gente pode fazer isso com memória também. Se você passar uma flagzinha benchman, ele vai te passar informações de bytes por operação. Ele vai te passar a informação de alocações por operação. Então, isso permite que a gente tenha uma outra visão do que está acontecendo no nosso código. E o benchmark é legal porque você pode comparar alterações. Então, você rodou o benchmark na sua função.
Depois você fez uma alteração e você quer comprovar com dados, né, alguma coisa mais quantitativa, que você fez uma melhoria. Aí você pode fazer o benchmark de novo e comparar os valores que você tem, de uma e da outra. Então, ele é uma forma, principalmente quando você já sabe a função ofensiva, né, do seu programa, aquela que está dando problema, você já vai direto nela e já faz essa alteração. É uma forma simples e é legal porque você não altera o seu código. Você não precisa mexer no código que está rodando, é só no teste. Você cria o benchmark, né, só. Outra forma é via métricas, similar ao que eu falei com vocês, né, que a gente faz aquele chama runtime e lê a memória. Só que o que eu quero falar aqui é muito mais no sentido de coletar essas métricas de forma mais contínua. E aí entra num ponto que também comentaram nas outras palestras sobre observabilidade. É importante que a gente tenha um envio contínuo de métricas, log, igual a gente faz, log, trace, a gente não tem esse costume. Métrica também é algo importante. Da gente fazer esse envio para a gente ter o histórico do que está acontecendo na nossa aplicação. Porque a gente consegue até comparar entre releases. Você acabou de fazer uma release nova, você vai comparar com a release antiga. E aí você consegue identificar anomalias que aconteceram. A gente tem essas informações em gráficos bonitinhos, né? E você consegue fazer esse comparativo e até comparar no tempo realmente a sua aplicação. Se tem alguma memória que está começando a escalar de repente na sua aplicação por qualquer motivo que seja. A métrica, no geral, quando a gente faz esse tipo de coleta, manda vir OpenTelemetry, manda lá para o Datadog, ela é uma visão um pouco mais geral do que a gente tem. É diferente um pouquinho do benchmark, que é mais na função. No caso das métricas, geralmente a gente coleta da aplicação como um todo, né? E a gente tem um outro caso, que ele já pega o melhor dos dois mundos, que é o profiling. E aí, para quem não conhece, nunca ouviu falar de profile, nunca fez, ele é basicamente um snapshot dos seus recursos. Então, ele pega informações, enquanto você está rodando a aplicação, você consegue tirar uma foto e falar o que está utilizando, o tempo de CPU que cada função gastou, a quantidade de memória que a determinada função está gastando. Ele faz um mapa das suas funções, inclusive, até para você entender o caminho que o seu código faz. E é importante que a gente, enquanto desenvolvedor, conheça o nosso código. E ele vai te mostrar essas informações, igual eu falei, quebradas por funções e falando qual função chama qual. Isso permite que a gente avalie complexidade do nosso código. Porque, às vezes, a gente faz o quê? Processo seletivo, aí chega lá, o cara te pergunta qual a complexidade aí, qual que é o Big O? A gente não quer avaliar aqui Big O. A gente quer entender a complexidade no sentido de quantitativo, de tempo que está gastando, como que a gente pode otimizar esse tempo, memória, quantidade, como que a gente pode otimizar, e aí a gente pode utilizar de conceitos, né, de algoritmos para poder fazer isso, para poder fazer essa otimização, certo? E aí, no caso do Go, a gente tem o pproof, que basicamente ele gera arquivos de protobuf, tá, com as informações do profile da aplicação. Depois a gente vai ver o que ele contém. E ele permite a análise também desses arquivos que a gente gerar. Primeiro, vamos ver como é que a gente gera esses profiles. 3 formas: testes, runtime ou via endpoint. Tá? A forma de testes também é uma menos invasiva, que você não precisa mexer na aplicação, e você passa também flags aqui, CPU profile, mem profile, ele gera esses arquivos. Via runtime é similar ao que eu também já falei, só que agora a gente vai chamar o pproof e chamar o write heap profile. Então, a gente cria um arquivo e salva o profile nesse arquivo, depois que a gente gerar, tá? Via runtime. E isso chamando a nossa função nesse meio. E via endpoint, que seria o que eu mais recomendo, que é mais simples, na verdade, principalmente se você já tem um servidor na sua aplicação que expõe uma porta. Você só importa o pacote net HTTP pproof com underline, só para você falar assim, não remove essa merda, porque eu estou usando isso aqui. Porque se você olha, a gente não chama ele no nosso código. Você fala, caraca, é mágica isso aqui, né? Começou a virar JavaScript. Não, pô. Internamente, quando a gente olha no pacote, ele tem um init. O init, só por a gente ter importado o nosso pacote, essa função init ela vai rodar. E o que ela faz? Ela cria os nossos handlers para a gente, que são esses handle func, que elas vão ser criadas ali para o nosso servidor padrão da Standard Library, tá? Do pproof. E aí você vai ter vários endpoints que você pode bater para gerar esses arquivos para você, né? E aqui, depois, para você pegar o arquivo, é só você fazer um curl. E aí joga o output no arquivo que você quiser, e é isso aí. E aí você pode passar até flags, o legal é isso, você pode passar flags também ali, né, query parameters, de GC igual a 1, por exemplo, você rodar um garbage collection antes. O seconds é para você coletar por um período maior, às vezes você não quer pegar num momento muito curto, porque pode ter uma anomalia específica, você quer pegar algo mais concreto, né, uma informação mais concreta.
E depois a gente pode analisar o profile. Duas formas, via CLI, que eu não vou mostrar aqui, mas tem mais opções, mas eu acho que a UI já é o suficiente, tá? Que é mais bonitinha, mais visual, a gente consegue analisar mais fácil. E para a gente rodar a nossa UI, é utilizando o CLI, né, o GoToProof, não precisa instalar, na verdade tem que instalar o Gravity, se eu não me engano, Gravis, não lembro o nome agora, mas só para visualizar o gráfico. Mas essa ferramenta já vem no ecossistema do Go, né? Então a gente coloca a porta que você quer expor, o arquivo que você quer usar ou o endpoint. Se passar um endpoint, ele bate no endpoint, baixa o arquivo e abre ele. E aí você vai ter essa interface maneirinha, que vai ter várias caixinhas coloridas e você vai poder mexer aí. A primeira opção que a gente vai olhar aqui são esses samples. E, basicamente, para a memória, você tem a lock, que não é o DJ, tuts, mas, no caso, ali é a memória alocada total do seu programa. Ou seja, é a memória que foi alocada, independente de ter sido desalocado depois. A in-use é só o que está em uso de fato. Ou seja, foi alocada e ainda não foi desalocada. Beleza? E a gente tem várias vistas, eu não vou passar por todas, né, as visualizações, vou passar pelos que eu acho mais legais, mais interessantes. Essa daqui de Graph, né, é uma que você vai ter várias árvores, que são as rotinas que estão rodando na sua aplicação. Você tem que tentar identificar qual que é que, de fato, tem o que importa para você. Esse daqui eu gerei via teste. Então, eu vou achar o nome da minha função de teste, ela vai estar ali numa dessas caixinhas, e eu consigo ver a árvore que ela pertence. As outras são rotina de p-proof, por exemplo. E aí a gente tem, inclusive, a questão da cor, né? A cor vermelha, ela vai indicar quanto mais vermelho, maior ofensor de uso de memória é aquela função. Então, aqui a gente sabe que o problema da nossa aplicação, problema, entre aspas, tá? Se ele existir, está nessas funções, tá nessa árvore. E ali ele vai ter informação de dois tipos de memórias. Memória cumulativa, que é essa memória ali que a gente tem na setinha, que ela mostra a memória acumulativa de todos os filhos, né, somadas, e a gente tem a memória flat, que é essa maior que está na caixa, que ela fala realmente essa função que é responsável por fazer essa alocação de memória. Tá? Ele mostra até das bibliotecas internas do Go, ele está te mostrando. Não é só do seu código, ele vai um pouco mais baixo. Então, é legal até para você entender realmente como o seu código se comporta. Outra visão legal é essa source, que ele vai bater a informação da memória com a linha de código da sua aplicação. Então, você consegue ver realmente a linha ofensora que está chamando aquela função que é o problema para você. Então, essa é uma visão bem legal que facilita a gente encontrar isso no nosso código. Outra, essa disassemble, essa é uma visão de maluco, basicamente, porque ela é uma visão no nível assembly, né, do código gerado. Então, aqui no caso é ARM64, porque é o Mac, e aí você consegue fazer uma análise disso daí, mas não recomendo, só mostrei porque é legal, mas, cara, aí já é doideira. E agora tem uma outra visão, essa daqui que eu acho a mais legal de todas, que é essa diff, onde a gente passa dois profiles. Então, imagina aquela situação que eu falei, você tem um profile antigo, que você acha que está com problema, e uma que você fez uma otimização. Você não sabe se realmente otimizou. Aí você pode utilizar isso daqui. E aí você vai ter desbloquear uma nova cor, tá? Um novo Power Ranger verde, que é o Tommy, não é o Tommy? Eu acho que é, né? Aí, no caso, a árvorezinha verde significa que você teve uma melhoria no desempenho, na complexidade que você está avaliando, nesse caso de memória. Só que tem uma vermelha ali. Esse é o exemplo lá do Reslice que eu falei com vocês com bytes clone, lembra? Então, eu fiz uma alocação a mais nesse caso. Só que, no geral, subindo a árvore, eu consigo ver que a minha memória em uso diminuiu 10 MB, porque eu desaloquei daquele slice inicial, né? Então, no final, eu tive 5 MB de economia. Só que é uma alocação a mais. Vale a pena? Não vale? Vocês me respondam. Porque aí depende da sua aplicação. Eu só estou mostrando aqui para vocês como que dá para a gente analisar a nível de memória. Foi uma melhoria, no geral, boa. E a gente subiu na raiz da árvore e viu que isso vale a pena. Só que aí você me fala, pô, é muito trampo, cara. Eu vou ter que ficar gerando arquivo, abre endpoint, e roda CLI, e não sei mais o que. Cara, eu não quero fazer isso. Não adianta, não vou aplicar isso na minha empresa. Só que a ideia não é fazer isso manualmente. Isso daqui é um teste que você faz local, isso daqui é uma parada específica para você conhecer a ferramenta. O que eu recomendo, tá, que eu acho mais legal, é fazer o Continuous Profiling, que é a mesma ideia. Eu falei, a gente faz com log, a gente faz com trace, falei para fazer com métrica, e por que não com profiling? Por que não gerar profiling sempre e mandar
também para a nossa ferramenta de observabilidade. Aí você me fala, pô, tem overhead de processamento, a gente vai gastar, né, processamento da nossa aplicação para gerar. Sim. Aí você tem que fazer um teste e entender se isso faz sentido para a sua aplicação. O overhead não é muito certo quanto que ele vai ter ali. Alguns lugares falam ali 2%, 5% de overhead, mas é bom você testar na sua aplicação antes, tá? E aí, a ideia do Continuous Profiling é justamente a gente ter esse histórico do profiling. A gente não fazer isso uma vez. A gente ter esse acompanhamento contínuo do que está acontecendo na nossa aplicação. Como exemplo, eu vou usar o Pyroscope, porque ele é open source, da stack do Grafana, mas você pode enviar para o Datadog, e etc., New Relic, que deve ter suporte também. E o OpenTelemetry, desde o ano passado, tem suporte a profiling, mas ainda está instável, tá? Então, não é muito legal usar por enquanto, mas a ideia é que a gente tenha. E a implementação com o Pyroscope ela é muito simples, tá? No caso, você tem que subir o Pyroscope, que é a parte mais difícil, só que isso não é comigo, é com o time de Foundation, eles que se virem, eu não quero saber. A minha parte é só enviar dado para eles. Então, eu vou chamar o start, falar quais profiles eu quero enviar, e aí eu passo tags. Essas tags são legais porque a gente pode filtrar o profile por elas. Então, consigo fazer um comparativo depois mais fácil. E aí você vai ter esses gráficos bonitos de heap, gorrotina, etc., e essa visão aqui, que é bem legal, que a gente faz similar àquele diff que eu falei com vocês. Então, aqui eu não estou precisando gerar arquivos, eu sempre tenho informação de profile. E eu posso comparar não só versões diferentes, eu posso comparar uma versão no tempo. Então, como que ela estava no dia que eu deployei, comparando daqui, sei lá, um mês. Eu consigo ver isso, obviamente, se você estiver salvando um mês de informação. Ou eu posso comparar entre versões, igual eu falei, né? Então, com isso, a gente tem essa observação contínua do que está acontecendo. A gente não fica à mercê de sempre ter que lembrar de rodar aquilo, fazer na mão. Esses dados estão disponíveis. A gente consegue ver, fica verdinho ali falando que a gente teve melhorias no desempenho, né, no uso de memória. Ele fala quais funções foram removidas, quanto % de overhead caiu de uso de memória. Beleza? E aqui eu queria apresentar um outro caso, que é um caso, de certa forma, meio particular, que pode ser considerado memory leak, é um resource leak, que é uma go-routine leak. Para quem não sabe, as go-routines podem vazar também. O que significa isso? É uma go-routine que ela está rodando, ela trava por algum motivo e ela não termina. Ela fica gastando ali seu processamento, gastando sua memória, independente, sem você precisar dela mais. É similar à ideia de memória, só que nesse caso a go-routine que ela trava o processamento. Aí você imagina, como que uma go-routine pode travar? Channels. Normalmente vai ter relação com channels. Esse aqui eu vou passar um exemplo só, tá? Utilizando Early Return, que é um dos casos mais comuns. Esse é um caso que a gente pegou na Stone, tá? Eu peguei no meu time esse caso, aonde você tem um channel de erro. Não é esse o código exato, tá? Esse aqui é só um exemplo, mas eu criei um channel de erro, tem uma go-routine, eu vou fazer um processamento. Caso ela dê erro, eu jogo o erro no channel, senão eu jogo um new. Depois eu vou fazer outras coisas, fazer uma request, e volto, né, valido o erro, e depois eu pego aquela informação do channel e consumo ela. Só que imagina que esse meu processamento ele demorou, sei lá, 2 segundos para rodar. Nesse meio tempo, a minha request deu pau, voltou um erro. O que vai acontecer? Vai retornar. Retornou, eu não vou ter mais consumidor para o meu channel. Só vou ter o produtor lá. E o que vai acontecer? Travar. Por quê? Isso é um unbuffered channel. Ele não tem buffer. Eu não tenho como guardar dados sem você ter um consumidor. Você precisa ter os dois, consumidor e produtor. Senão ele trava. E como que a gente pode resolver esse problema? Alguém tem um palpite? Alguém? Ganha um brinde. Não tem brinde, não. Depois o pessoal aí da organização dá. Porra, galera. Vocês viram a diferença? Parece o mesmo slide, né? É ali em cima, ó. Na hora da criação do channel. Eu só transformei ele num channel que era não bufferizado em bufferizado. Agora eu tenho um espaço nele. Eu permito com que eu tenha uma produção de mensagem sem ter um consumidor para isso. E aí eu vou te falar que 90% dos casos de go-routine leak resolve assim. O outros 10% é caso de iteração sobre channel, que você não fecha. Normalmente é isso. Tá? Mas esse é um exemplo só que eu queria passar.
Só que, no caso, a Uber fez um cheat code para a gente, que é mais fácil. Por quê? Eu poderia pegar Go Routine Leak também, via métrica, via profile, só que tem uma ferramentinha da Uber, né, que é top. Não tem como, os caras fazem 1 milhão de pacote maneiro. Até guideline. No caso, ele é um pacote que ele é simples de você implementar, ele não altera o seu código, você só usa ele no teste, e ele consegue identificar o local exato que deu o problema. Então, são 2 linhas, que é o import, e você chama a função do GoLeak, para verificar se não existe uma GoRoutine sobrando que não deveria estar sobrando. E você coloca isso dentro do seu teste. Acabou. É isso. Ou, aí você me fala, pô, eu vou ter que colocar isso em todos os testes. Cara, cada um dos testes que eu tenho um monte de coisa para poder validar. Aí você pode usar o test main, né? Então, o test main é uma função onde você coloca ela no seu pacote e qualquer teste que você rodar dentro dele, ele vai rodar, na verdade, o test main primeiro. Ele serve para você rodar coisa antes e depois do seu teste. E aí você chamou uma vez, roda para o pacote toda essa validação. Ele te dá esse tipo aqui de output. Ele te fala que o teste foi bem sucedido, só que foi encontrada uma GoRoutine não esperada. E ele te fala qual linha e qual o problema. Porque ele fala que foi num channel que eu estou tentando enviar coisa para ele. Se olha no código, realmente, eu estou tentando colocar um dado no meu channel e aí eu depois vou deduzir que isso daí veio porque o meu channel é não bufferizado, né? Só que aí, a gente está falando aqui de situações onde eu passei para você qual é o problema. Só que nem sempre a gente sabe qual é o problema. Nem sempre a gente tem noção de qual código que a gente tem que alterar. Nem sempre a gente sabe se vai ter ou não algum problema na nossa aplicação. A ideia é a gente poder antecipar esse impacto, a gente poder entender antes o que pode acontecer na nossa aplicação. Porque, às vezes, pode ser, no caso de GoRoutine Leak, é um leak que ele é pequenininho. Ele vai acumulando com o tempo. Você acha que a sua torneira está só dando um pinguinho, daqui a pouco ela explode, e aí o seu prédio inteiro entra, né, tem que fechar o prédio todo. Ou ele pode ser, às vezes, um vazamento de uma vez só, que quebra a sua aplicação, que dá um deadlock. Esse é mais fácil de ver, né, porque ele é rápido, ele aparece. Quando é um leak pequeno, isso pode ir acumulando com o tempo e te causar um problema não hoje, não daqui 1 hora, mas daqui 3 dias, 1 semana, 1 mês, que esse problema pode aparecer. Só que tem como a gente antecipar isso, como se a gente, avançasse no tempo. É quase uma magia isso daqui. Mas é algo simples, que todo mundo deveria estar fazendo, que são testes de carga. Os testes de carga, eles permitem com que a gente simule situações reais, próximas do real, né, em ambientes que não são de produção. Então, a gente pode pegar em sandbox e simular um fluxo, né, um tráfego que fosse de produção. Com isso, a gente consegue ter uma noção, às vezes, porque, cara, somos humanos, a gente vai escrever código ruim, a gente vai escrever código que vai ter memory leak, GoRoutine leak, vai passar no review, isso vai chegar na main do seu código. Tá? Isso acontece. A gente teve o workshop do Bill, que ele falou, ótimas práticas lá para a gente fazer de codificação, mas nem sempre a gente vai conseguir fazer isso com tudo. Existe código legado, então a gente tem que trabalhar com a ideia de que a gente tem que observar o nosso código o tempo inteiro, não só o código em si, mas o comportamento dele, né? Como que isso afeta, porque essas informações de observabilidade, elas, às vezes a gente enxerga que é algo muito mais do time de SRE, é do time de DevOps, só que isso é um papel nosso também, é o nosso código que está gerando aquelas métricas, que está gerando aquela memória alocada, que está gerando aquela quantidade de GoRoutine, é o nosso papel observar isso e entender o que a gente faz. E aí os testes de carga, como exemplo o K6, outro também da stack lá do Grafana, né? Aqui eu rodei, no caso, com 10 VUs durante 1 minuto e meio. Coisa básica, né? Nada muito grande. E a gente, na nossa aplicação, subiu de 50 GoRoutines para 300 GoRoutines. E esse número não caía. Aqui são 3 instâncias. Tá? E depois eu fiz a alteração do GoLeak, né, que ele estava apontando para mim, e ele foi de 50 para 75. Não passou disso. E depois voltou a cair a quantidade de GoRoutines. Então, além disso, eu consegui comprovar que houve realmente essa correção. Eu comprovei quantitativamente, eu só não estou fazendo um achismo, tipo assim, eu vi lá na palestra do Alexandre que é assim que resolve, vou confiar, vou alterar meu código. Não façam isso. Testem, mostrem em dados que isso realmente resolveu o seu problema.
E isso pode acontecer também, igual eu falei, você tem um código em produção que às vezes ele vai demorar muito tempo para poder dar algum problema. Você consegue utilizar esse tipo de informação para poder mostrar para a sua liderança que é válido você gastar aquele seu tempo para poder corrigir esse problema, né? E esses são, né, resumindo aqui tudo que eu falei, a ideia é a gente observar e entender o nosso código, é nosso papel. E isso permite com que a gente antecipe falhas. Se você conhece o código que você trabalha, você sabe o comportamento dele, a gente consegue antecipar um problema antes dele acontecer em produção. Você prefere o quê? Não vou mexer com p-proof, não vou gerar profiling, não vou avaliar nada, não vou gerar alerta, ou você prefere ser chamado sábado, 8 horas da noite, na hora do jogo do Botafogo? Pô, eu não quero ser chamado, tá ligado? Então, assim, a ideia aqui é a gente... O principal recurso, na verdade, que eu queria falar para a gente saber gerenciar melhor, né, que é o título da palestra, gerencie melhor seus recursos. O principal recurso é o tempo, é o nosso tempo. Então, gerencie ele melhor. Ao invés de você gastar tempo lá resolvendo incidente em produção, gasta o seu tempo observando melhor sua aplicação, entendendo o seu código. Isso permite com que você vai economizar muito tempo, você vai gastar o seu tempo de trabalho, não o seu tempo de descanso depois, saca, em casa. Então, a ideia é muito essa, e a gente consegue vender essa informação, essa ideia da gente fazer melhorias, fazer análise de código, como sendo algo importante no nosso trabalho, no dia a dia dos nossos times, né? Porque a gente vai mostrar, cara, chefe, se eu não mexer nisso daqui agora, se eu não fizer, né, fazendo essa análise, você fala, se eu não mexer no meu código agora, não refatorar, daqui 20 dias, ele vai quebrar, vai explodir esse trem em produção, e a gente vai ter que resolver. Então, você consegue ter essas informações antes e evitar que os problemas surjam lá em produção, certo? Então, é isso, galera. Muito obrigado. Espero que tenha sido útil para você essa palestra. Aqui minhas redes sociais, QR Code. O último jabá, tá? Antes, que foi me permitido. Trabalho na Stone, vagas abertas da Stone, tá? Quem quiser trocar uma ideia com a gente lá no stand, eu vou estar passando por lá também. Quiser conversar um pouquinho sobre esse tipo de tecnologia, isso é um espaço que a gente tem na Stone para trabalhar com esse tipo de coisa, otimização, a gente pensar em complexidade do nosso código. Então, se você curte esse tipo de coisa, a gente tem espaço para isso na Stone, tá? Então, fica aí o convite. Muito obrigado, galera. Valeu!